Beleza, então, seguindo, vamos falar sobre Hypervisor. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui que eu já estou todo torto. É, Então, Hypervisor tem a ver com a virtualização, tá? Então vamos falar de virtualização e Hypervisor e talvez máquinas virtuais nessa gravação aqui. Eu vou repetir um desenho que o professor colocou diversas vezes na aula, que é o seguinte: a gente tem isso, a gente tem isso e a gente tem isso, para começar, né? Então aqui a gente tem o nosso a gente tem o nosso hardware, né? Aqui a gente tem o nosso sistema. Eu não segurei isso aqui. Aqui. Sistema operacional. E aqui a gente tem um programa ou um app, certo? A primeira coisa que eu acho muito importante e muitas vezes as pessoas não sabem, deixa eu ver se tem como eu aumentar. Aumentar sim, tá. Que é muito importante e que muitas vezes as pessoas não sabem é a questão de nível, né? A gente fala que o hardware ele é um componente de baixo nível. O que significa baixo nível, alto nível, etc, etc. Vou colocar uma setinha verde. Era para ser verde. Calma. Aqui e aqui. Ok. Não. Agora botou verde outra coisa. Não quero que isso aqui seja verde. Ok. Aqui. Né? O que a gente quer dizer quando o hardware é um componente de baixo nível, né? Quando a gente fala que Python, por exemplo, é uma linguagem de programação de alto nível, que é isso? Né? Muitas vezes a gente se topa com isso, mas ninguém explica pra gente. Bom, basicamente, o baixo ou alto nível quer dizer o quão parecido, o quão perto que a gente está, né, da linguagem de máquina. Né? Talvez vocês saibam que na eletrônica, né, as coisas funcionam com um ou zero. Né? Por isso que nos computadores a gente usa o sistema binário. A eletrônica ela entende se existe ou se não existe energia. Né? Se existe é 1, se não existe é 0. Então, fundamentalmente, a máquina, né, que é um conjunto de componentes eletrônicos, né, os flip-flops, os diodos, os transistores, né, todos esses componentes que funcionam com eletricidade, né, deixando a eletricidade passar ou não deixando, detectando ou não detectando a presença de energia, né, numa determinado componente, elas funcionam de forma binária, né, que é com uns ou zeros. Só que nós, humanos, a gente tem dificuldade para entender o binário. Né? Para a gente é muito mais fácil usar a linguagem, né? A linguagem com gramática, com sintaxe, com todas as suas regras. Né? Então a gente usa o inglês, usa o português, né? Usa a linguagem que a gente aprende culturalmente e depois pode aprender outras ao longo da vida. Né? Essas linguagens que a gente usa como ser humano, elas são ditas as linguagens de alto nível, enquanto a linguagem binária do computador ela é tida como linguagem de baixo nível. Né? Então, quando a gente escreve um programa, a gente não escreve em linguagem natural, a gente escreve já numa linguagem modificada. Né? A gente até chama o mesmo nome, linguagem de programação. Né? Então, quanto mais parecido, né, vamos colocar dessa forma que eu acho que fica bem ilustrativo. Quanto mais parecida a linguagem de programação é com uma frase num idioma, né, e geralmente esse idioma é em inglês, de mais alto nível vai ser essa linguagem. Né? Quanto mais distante disso, quanto mais ela quiser se aproximar dessas componentes eletrônicas do hardware, né, mais a gente vai dizer que essa é uma linguagem de baixo nível. Né? Existe uma linguagem de baixo nível chamada assembly, né, que ela é muito, muito, muito próxima do hardware. Né? A gente já está quase conversando em binário ali. Né?
linguagens onde a gente precisa, por exemplo, especificar, né, para onde na memória vão os dados. Essas também, né, têm um grau de complexidade para nós humanos muito maior, mas, né, facilita para a máquina. Então elas também são tidas como linguagens de mais baixo nível. O Python, por exemplo, se você pega uma sintaxe de um loop for ou de uma estrutura condicional de if, elif, else, isso fica muito parecido com uma frase em inglês, né? Então Python é dito como uma linguagem de é tido como uma linguagem de alto nível. As inteligências artificiais generativas, né, elas estão realizando essa possibilidade, né, que já era um sonho há algum tempo, né, de você conseguir operar o hardware com, perdão, com uma linguagem de altíssimo nível, né, com um inglês coloquial, com um português coloquial, com um francês, um espanhol, enfim, né, qualquer frase de algum idioma conhecido, você pode interagir com o hardware e obter aquilo que você quer, né, uma imagem, um, uma resposta, né, até código, né, até converter aquela linguagem para uma outra linguagem, seja tradução, né, de idioma, seja tradução daquele comando para um código, né, então essas são linguagens de altíssimo nível, certo? Então, como a gente programa numa linguagem de alto nível e a gente tem que conversar com hardware que só entende linguagem de baixo nível, a gente precisa do intermediário, né? E quem faz esse intermédio é o sistema operacional. O professor falou em aula que o sistema operacional existe, né? Ele frisou isso bastante, porque senão a gente teria que programar, né, cada aplicação, cada recurso que a gente fosse programar, a gente teria que informar para o hardware, né, para qual bloco de memória vai, quanta memória tem que deixar reservado e um monte de outros detalhes, né? O que vai acontecer com a placa de rede enquanto esse programa está funcionando, né? Se vai usar ou não algum recurso extra do processador, enfim, seria um pesadelo se a gente tivesse que programar direto para o hardware. E cá entre nós é isso que a galera que trabalha com assembly faz. Mas para isso, para evitar essa dor de cabeça, o sistema operacional, né, atua como essa camada de compatibilidade, como esse meio de campo, né? O programa ele conversa com o sistema operacional, né? Ele faz as suas requisições, suas demandas, e é o sistema operacional quem vai se comunicar com o hardware, né? Ele que vai pedir, ó, o programa está pedindo isso, então a gente precisa usar a placa de rede para enviar tal informação para tal lugar, né? A gente precisa reservar tanto na memória RAM para ser acessado pelo processador, né? Esse processo aqui precisa ser exibido, então roda os drivers de vídeo aí, vamos botar isso aqui na tela, certo? Quem faz todo esse meio de campo é o sistema operacional. O sistema operacional traduz as informações dos programas e aplicativos e tudo mais diretamente para o hardware, certo? Não começamos a falar de virtualização ainda. Isso aqui é só como um sistema geralmente funciona, né? Sem a virtualização. O que acontece quando a gente introduz a virtualização? Ao invés, né, a primeira virtualização que a gente vai colocar é... Vamos colocar essa aqui, que é a de nível 2. Assim. Certo? E aí eu vou colocar mais uma caixinha dessas, só que ao invés do sistema operacional, eu vou colocar um virtualizador. Certo? Desenhando ao vivo aqui, eu sou ruim pra caramba de desenho, mas espero que no final dê pra entender. Aqui, eu quero uma outra seta daqui pra cá. Maravilha, eu quero copiar isso aqui e colar, te levar pra cá. Isso aqui já pode ser menorzinho. Pode ser assim.
isso aqui para cá e pronto. Certo? Então, o que acontece? Quando eu virtualizo